Começa agora o Gospel News desta quarta-feira. Hoje é dia 5 de agosto de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Você vai ver no Gospel News de hoje, Flávio Bolsonaro anuncia Alfredo Gaspar como vice na chapa para a presidência. Deputado federal esteve à frente da CPMI do INSS. Conselho Nacional de Justiça afasta a juíza que condenou Lula no processo da Lava Jato. Gabriela Hardt recebeu punição por conta de supostas irregularidades em um fundo de 2 bilhões de reais. Donald Trump cobra petroleiras após alta no preço da gasolina. Republicano lembrou ainda que as empresas contam hoje com a maior reserva de petróleo do mundo. Prisões em flagrante por violência doméstica crescem mais de 25% em São Paulo. E ainda, a nova modalidade praticada no Rio Sena, em Paris. Boa noite. O candidato à presidência Flávio Bolsonaro anunciou na manhã de hoje o deputado federal Alfredo Gaspar como vice-presidente na chapa para as eleições deste ano. O anúncio foi feito na manhã de hoje, em um evento do Partido Liberal. Flávio destacou a atuação do deputado federal na segurança pública e a ligação dele com os estados do Nordeste. E a pessoa que tem que ser o meu vice é aquele vice que não volta para a cena do crime e dá a mão pro criminoso. Então eu tenho muita honra de aqui Alfredo Gaspar, do Partido Liberal. No discurso, Alfredo Gaspar disse que a chapa vai transformar o Brasil em um lugar justo e decente. Chego aqui de cabeça erguida para dizer que ao seu lado marcharei para a gente transformar esse Brasil num local justo e decente. Alfredo também disse que sente falta do ex-presidente Jair Bolsonaro. Me permita, presidente, dizer que eu sinto uma falta grande hoje de duas pessoas. Do meu pai, que está no céu, e do seu pai, que está em cativeiro. Alfredo, como ele pode ver TV aberta, eu acho que ele vai conseguir em algum momento ouvir o que você está falando aqui. Presidente Bolsonaro, o senhor reacendeu em todos nós brasileiros o sentimento de honra e esperança. Obrigado por esse momento. Alfredo Gaspar ganhou projeção nacional como relator da CPMI do INSS. O relatório dele propôs o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas parlamentares, ex-ministros, dirigentes estatais e entidades associativas, além do filho do presidente Lula, o Lulinha. Uma pesquisa Quest divulgada hoje mostra o presidente Lula liderando as intenções de voto no primeiro turno das eleições com 39%. Na sequência aparece Flávio Bolsonaro com 30%. Renan Santos e Ronaldo Caiado aparecem com 4%. Romeu Zema com apenas 2%. E no cenário testado para o segundo turno, o petista soma 44% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro aparece com 39%. O diretor da Quest, Felipe Nunes, disse que o crescimento de Flávio pode estar relacionado à reorganização da direita e à reconciliação pública com Michele Bolsonaro. Ele avaliou ainda que o eleitor antipetista voltou a considerar Flávio como uma opção para o Palácio do Planalto. 2.004 pessoas foram ouvidas entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. O Conselho Nacional de Justiça afastou a juíza Gabriela Hardt do cargo por 2 anos, após fiscalizações apontarem supostas irregularidades durante os processos da Lava Jato. Gabriela foi a juíza responsável por condenar o presidente Lula a 12 anos de cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro em 2019. Uma apuração foi aberta pelo CNJ em 2024, depois que uma fiscalização feita pela Corregedoria apontou irregularidades de um acordo que criaria uma fundação privada para ser abastecida com recursos da Lava Jato, a partir do pagamento de multas de empresas condenadas. A iniciativa foi alvo de críticas porque a destinação do dinheiro teria sido definida sem a participação da União e pela possibilidade de integrantes da Força-Tarefa influenciarem a gestão. Os valores chegariam a 2 bilhões de reais. O presidente do CNJ e do STF, ministro Edson Fachin, afirmou que o julgamento não discute a grossa corrupção que foi apurada pela Lava Jato.
Segundo ele, não se combate irregularidade cometendo irregularidade. O juiz Sérgio Moro, que também atuou nos processos da Lava Jato, disse que Gabriela foi afastada sem causa e que o CNJ já não serve para preservar a independência da magistratura. A defesa da juíza afirmou que uma decisão judicial anulada não pode justificar a abertura ou a punição em um processo disciplinar e que a proposta de pena de disponibilidade representa um risco de esvaziamento para a magistratura criminal, uma vez que limita a independência. Os Estados Unidos revogaram o visto da embaixadora brasileira Maria Luísa Ribeiro. Segundo o Departamento de Estado, a medida é uma resposta à demora das autoridades brasileiras em conceder o aval diplomático para Daniel Pérez assumir a embaixada americana no Brasil. Washington anunciou que revogou o visto da embaixadora do Brasil, Maria Luísa Viotti. A decisão é uma retaliação à demora de Brasília de conceder aval para que Daniel Pérez assuma suas funções como novo embaixador dos Estados Unidos no Distrito Federal. Um alto funcionário explicou por teleconferência que a embaixadora pode, no entanto, permanecer no país, à espera da resolução do impasse diplomático. De acordo com a fonte, a medida não é o mesmo que expulsar a pessoa do país. Significa que ela pode permanecer, mas sem visto, e que seu visto será restabelecido se a situação for normalizada. O presidente Donald Trump escolheu em 1º de junho Daniel Pérez, uma importante liderança republicana do estado da Flórida, como novo embaixador em Brasília, mas sua confirmação pelo Senado foi adiada devido à falta de agreement, ou seja, a autorização concedida pelos governos anfitriões antes de receber o embaixador. A fonte diplomática, que falou sob a condição de anonimato, explicou aos jornalistas que o governo Trump concluiu que o aval do governo brasileiro provavelmente será adiado para depois das eleições presidenciais de outubro. A embaixadora brasileira em Washington ocupa o cargo desde 2023. O governo Lula decidiu adotar a reciprocidade contra os Estados Unidos como resposta à revogação do visto da embaixadora brasileira. Em nota, o governo considerou que são falsas as justificativas usadas pelo governo Trump e que faz parte de medidas motivadas por razões ideológicas incompatíveis com uma parceria bilateral que sempre foi pautada pelo respeito mútuo. O Ministério da Saúde vai ampliar o atendimento remoto em saúde mental às pessoas que são viciadas em apostas. O teleatendimento é sigiloso e será conduzido por profissionais de saúde. A pasta informou ainda que o programa pode realizar até 100 mil teleatendimentos por mês. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que Israel discorda do plano norte-americano que prevê o desarmamento do grupo terrorista Hamas e a retirada do exército israelense do território palestino. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Netanyahu diz que a equipe de Donald Trump acredita que pode alcançar o desarmamento do Hamas e a desmilitarização de Gaza. Segundo ele, Israel não concorda com o rascunho enviado pelos Estados Unidos e, como resposta, enviou comentários sobre o plano. O Conselho de Paz, liderado pelos Estados Unidos, divulgou um roteiro revisado de 15 pontos para o cessar-fogo da região. O texto diz que todas as armas policiais deverão ser transferidas para o controle do Comitê Nacional para a Administração de Gaza. O documento disse ainda que esse processo deverá estar vinculado a uma retirada israelense das áreas sob controle. Nesta semana, Donald Trump voltou a pressionar as empresas de petróleo dos Estados Unidos a reduzir os preços da gasolina. Em publicação nas redes sociais, ele reclamou dos lucros das empresas do setor e afirmou que os consumidores não deveriam arcar com preços tão elevados. Segundo dados internos, o preço médio da gasolina chegou a $4 por galão, cerca de 30% acima do registrado no mesmo período do ano passado. A China anunciou hoje restrições às exportações de drones para os Estados Unidos após sanções comerciais adotadas por Donald Trump em nome da segurança nacional e do combate ao trabalho forçado. O porta-voz do Ministério do Comércio da China disse que as medidas prejudicaram seriamente os direitos e interesses chineses e que não há outra escolha a ser tomada. E os líderes europeus se reuniram para tratar sobre a crise no território espanhol de Ceuta. Good afternoon, everyone. A chegada de milhares de pessoas ao enclave espanhol de Ceuta desafiou a resiliência da Europa, mas os países do bloco se mobilizaram para superar a situação. Foi o que garantiu o comissário europeu responsável pelas questões migratórias Magnus Brunner.
após um encontro entre os ministros do interior da União Europeia. A reunião buscou tirar lições da onda migratória no território no norte da África e das fortes tensões diplomáticas provocadas pela crise. For the time being, Europe, I think, has definitely passed this test. Por enquanto, acredito que a Europa passou claramente neste teste. As pessoas não conseguiram entrar no espaço Schengen e a segurança na fronteira foi restabelecida rapidamente. Agora, o essencial é que a União Europeia atue de forma unida e tire as conclusões corretas desses acontecimentos. Na semana passada, alguns países da União Europeia consideraram que a crise gerada por milhares de imigrantes cruzando a fronteira representava uma ameaça para o bloco. Por isso, chegaram a exigir a exclusão da Espanha do espaço Schengen, a zona de livre circulação na Europa, o que provocou a irritação de Madrid. Ha quedado claro que en modo alguno el espacio Schengen se ha visto comprometido. Ficou claro que em nenhum momento o espaço Schengen foi comprometido nesta crise de 30 de julho. Não houve nem sequer a possibilidade de qualquer movimento secundário. Ficou claro que Ceuta tem um regime especial em Schengen desde 1991, no sentido de que nenhuma pessoa pode sair de Ceuta sem um controle documental efetivo, inclusive os próprios cidadãos da União Europeia. Documental, incluso os próprios cidadãos da União Europeia, O Ministério do Interior espanhol estimou que 72 mil pessoas entraram de forma irregular no país, das quais 70 mil já retornaram. Além disso, 75 morreram na tentativa de chegar a Ceuta. Durante o encontro virtual, que durou mais de 3 horas, os Estados-membros expressaram por unanimidade sua profunda solidariedade com a Espanha. E o número de mortes após a invasão de Ceuta passou de 100 nesta quarta-feira. A administração do território espanhol de Ceuta, no norte da África, atualizou o número de mortos da crise migratória. O governo local confirmou que 75 pessoas morreram quando tentavam chegar ao enclave na semana passada. O balanço oficial anterior citava 72 migrantes mortos, principalmente por afogamento no mar. Quase 72 mil migrantes entraram na semana passada no território espanhol, a grande maioria a nado ou a pé, em uma crise migratória inédita. Segundo as autoridades espanholas, 70 mil já retornaram ao Marrocos. No domingo, o Ministério do Interior do Marrocos anunciou que 11 pessoas morreram no lado marroquino da fronteira com a Espanha, em seu primeiro balanço oficial da tragédia. 10 pessoas morreram afogadas, enquanto outra caiu de uma área rochosa, entre a cidade fronteiriça marroquina de Finedec e Ceuta. De acordo com a Associação Marroquina para os Direitos Humanos, o número de mortos subiu para quase 130 vítimas, e dezenas estão desaparecidas. O Observatório do Norte para os Direitos Humanos, com sede na região de Finedec, estima que o número de mortos pode chegar a cerca de 100, sem contar as dezenas de desaparecidos. A ONU está prestes a trocar de comando. Os candidatos à presidência da organização apresentaram os projetos para caso forem eleitos. 3 dos candidatos latino-americanos que disputam a liderança da ONU concordaram sobre a necessidade de priorizar o apoio ao combate ao crime transnacional. Em um evento em Montevidéu, Maria Fernanda Espinosa, do Equador, Rebeca Greenspan, da Costa Rica, e Caroline Rodrigues Birket, da Guiana, apresentaram os principais pontos de suas candidaturas. O encontro no Uruguai ocorreu 4 dias após o Conselho de Segurança da ONU iniciar o processo de seleção para escolher o sucessor de Antônio Guterres. A questão das armas autônomas e da inteligência artificial na guerra, dos grupos armados não estatais, o que prejudica a nossa região diariamente e o que exige maior cooperação e trabalho coletivo, que é o crime organizado transnacional que você mencionou. Portanto, em primeiro lugar, a adaptação aos novos cenários. Esta é uma região assolada pela violência do crime internacional e transnacional. E sabemos que isso também deve ser uma prioridade nas Nações Unidas quando falamos de paz e segurança. Greenspan, ex-vice-presidente da Costa Rica, recebeu as menções mais favoráveis na reunião do Conselho de Segurança, onde os candidatos foram avaliados anonimamente.
A atual chefe da Agência da ONU para o Comércio e o Desenvolvimento ficou à frente de Rodrigues Birket, ex-ministra das Relações Exteriores da Guiana. A ex-presidente chilena Michelle Bachelet e o argentino Rafael Grossi, chefe da Agência Nuclear da ONU, são os outros 2 candidatos latino-americanos na disputa. Bachelet esteve ausente de Montevidéu por causa de uma virose e Grossi devido a conflitos de agenda. E no próximo bloco, cidade de São Paulo registra 714 quilômetros de congestionamento no segundo dia de greve no transporte público. E prisões em flagrante por violência doméstica crescem 25% em São Paulo. E a greve dos trabalhadores da CPTM foi mantida nesta quarta-feira. Na noite de ontem, o sindicato e o governo estadual não chegaram a um acordo. Hoje, nessa Assembleia, a categoria, baseado na ausência de resposta do governador, resolve manter o movimento grevista até que o governador ele venha e nos dê um documento oficial com pleito da categoria. Está na mão do governador, o que queremos é voltar ao trabalho e oferecer o transporte de qualidade que sempre oferecemos para a população. Mas o que pedimos é que o governador se manifeste oficialmente com essa garantia de emprego. Obrigado. A manhã desta quarta-feira foi mais uma vez de transtorno para os paulistanos. A paralisação chegou ao segundo dia após o sindicato e o governo de São Paulo não chegarem a um acordo. Na manhã de hoje, a CPTM informou que as linhas operavam parcialmente porque apenas 3 dos 126 maquinistas compareceram ao trabalho. Para manter parte da operação, a empresa informou que acionou seu plano de contingência. Ao todo, 23 supervisores assumiram a condução das composições para garantir a oferta de transporte aos passageiros. O rodízio foi mantido suspenso nesta quarta-feira, tanto no período da manhã quanto no período da tarde. Por conta disso, a cidade de São Paulo registrou 714 quilômetros de congestionamento na manhã de hoje. Segundo o sindicato, a principal reivindicação da categoria é uma garantia formal, por escrito, de que todos os funcionários da CPTM terão seus empregos preservados. O sindicato afirma que a paralisação poderá ser encerrada caso esse compromisso seja oficializado pelo governo de São Paulo. Dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo mostram que as prisões em flagrante e as apreensões de adolescentes por violência doméstica familiar cresceram 25,7% no primeiro semestre deste ano. Segundo os dados, entre janeiro e junho, 10.924 autores foram presos ou apreendidos. No ano passado, o número ficou em pouco mais de 8.500. A capital paulista concentrou o maior número de ocorrências, com 1.768 prisões e apreensões, uma alta de 28,6% em relação ao mesmo período do ano passado. A delegada titular da primeira Delegacia de Defesa da Mulher, Cristine Nascimento, afirma que esse crescimento das prisões reflete no aumento das denúncias e também da atuação das forças de segurança. Entre as medidas adotadas pelo governo estadual está a Cabine Lilás, um serviço da Polícia Militar que direciona ligações sobre violência doméstica feitas ao telefone 190 para policiais femininas. As agentes orientam as vítimas sobre medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, direitos como auxílio aluguel, quando cabível, e o acesso à rede de proteção. A Secretaria de Segurança Pública também criou a Patrulha SP Mulher Segura, a primeira estrutura de ronda da Polícia Militar voltada exclusivamente ao atendimento de mulheres em situação de violência. O policiamento faz o acompanhamento preventivo de casos atendidos pela Cabine Lilás e dos acionamentos feitos pelo aplicativo. Hoje, o estado conta com 144 delegacias de defesa da mulher. A Polícia Civil do Rio de Janeiro iniciou hoje mais uma fase da operação que tenta impedir a expansão territorial do Comando Vermelho. Até o fechamento desta edição, 4 pessoas haviam sido presas. Os agentes foram às ruas para combater o aumento de roubos de veículo na região central do Rio de Janeiro. 98 mandados de prisão foram expedidos pela Justiça. Um estudo das autoridades do Rio mostra um aumento nos roubos no centro. Santa Teresa registrou um aumento de 58,3%. Já o centro teve alta de 17,4% e a Tijuca teve um aumento de 15%.
Segundo o delegado Thiago Neves, a investigação identificou uma mudança no modelo de atuação da organização criminosa. Carros são roubados e muitas vezes para alguma finalidade de desmanche, mas em outras vezes os veículos são negociados com seguradoras para devolvê-los mediante extorsão. Desde o início da Operação Contenção, mais de 370 criminosos foram capturados e outros 137 neutralizados em confronto. A seguir, apaixonados por esportes aquáticos voam sobre o Rio Sena e os confrontos da Copa do Brasil. Em Paris, os praticantes de esportes aquáticos estão desafiando a gravidade no Rio Sena. Um voo sobre o Rio Sena. Em Paris, os praticantes de esportes aquáticos desafiam a gravidade em um dos principais cartões postais da cidade, graças ao WeFoil. A prancha elétrica, equipada com uma hélice, se eleva acima da água assim que ganha velocidade, criando a sensação de voar sobre a superfície. Em meio a tantas atrações turísticas, os parisienses adicionaram mais uma para o roteiro da capital francesa. Quando você começa a sentir essas sensações, dá mesmo vontade de ir mais longe, de se levantar. E assim que você começa a voar, principalmente quando está sobre a água, a sensação é incrível. Dá a impressão de que você está voando sobre a água. O sentimento que você busca é o de se erguer acima da água. É bem especial. Pessoalmente, nunca encontrei um esporte que permita sair da água mantendo o equilíbrio. Então é algo bastante único, e além disso é em Paris. A atividade se chama Foil em Paris e vai receber visitantes até o fim de outubro. Quem tem a chance de surfar na prancha pode contar que de fato voou sobre a água. Acho que estamos no começo de uma aventura que a partir de hoje vai permitir que os parisienses aproveitem ao máximo o Sena. Estamos orgulhosos de estar entre os primeiros a apresentar aos parisienses a água de uma forma diferente de apenas nadar, por meio de uma atividade aquática única, que mais uma vez não tem impacto ambiental, não faz barulho, não incomoda ninguém. Uma aventura que parece as das histórias retratadas nos filmes que se passam na Cidade Luz. Se o cinema ensina que o impossível muitas vezes se torna realidade, Paris demonstra que a vida sempre acha formas de superar o imaginável. Abaixo dos visitantes e do céu, o Sena não é o limite. A SpaceX anunciou o crescimento de 92% da receita no segundo trimestre. Foram cerca de 40 bilhões de reais movimentados no período. A companhia informou que o desenvolvimento de IA e o crescimento da Starlink impulsionaram os resultados. A SpaceX realizou neste ano 78 lançamentos para a órbita da Terra, com mais de 1.000 toneladas em cargas. E hoje tem a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Fluminense e Vasco jogam no Maracanã. A partida de ida foi 0-0. Fortaleza e Palmeiras jogam no Castelão. O time paulista venceu a ida por 3-0. As duas partidas começam às 9h30 da noite. E o Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7h30, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.